Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente fala sobre execução, né? Dentro do processo PCM, dentro da função PCM, a execução é uma parte muito importante, né? Dentro da gestão da manutenção, a execução é uma parte muito importante. Às vezes ela é muito preferida, né? E o planejamento é muito preterido, né? Então se dá muito ênfase na execução e se em detrimento do planejamento, não se leva muito em consideração. Mas o ideal é que a gente tenha uma dedicação 50-50, 50% de dedicação da força da manutenção no planejamento, 50% da força na execução. Essas coisas deveriam ser indissociáveis, né? Mas, infelizmente, em alguns locais não é assim que acontece, né? Como no Brasil, o Brasil é um país onde a maturidade da manutenção ela não é tão grande. Então a gente tem muita manutenção corretiva. E manutenção corretiva não dá muito espaço para planejamento. A gente tem que ir lá e executar o trabalho. Mas o planejamento sempre vai ocorrer. Ele vai ocorrer de uma forma certa ou de uma forma errada. Eu quero que vocês imaginem comigo, o planejamento sempre vai ocorrer. Sempre quando nos pedem um trabalho, dentro da manutenção, a gente planeja mentalmente. O mecânico ele planeja, o encarregado ele planeja mentalmente. E aí que estão os erros, né? Então, quais são os impactos da falta de planejamento, né, na hora da execução? A execução vai lá realizar o trabalho, né, e esqueceu de levar uma ferramenta, aí ele volta. Aí ele esqueceu de pegar o material, aí ele volta, vai. Aí ele esqueceu, né, que precisava de mais um, aí tem que pedir mais um, o rapaz para executar o trabalho. Aí quando eles estão executando o trabalho, né, pode eventualmente acontecer um acidente, porque o trabalho não foi planejado. Então, não só faltar ferramenta, não só faltar pessoal, não só faltar material, né, o risco, né, das execuções não planejadas está diretamente ligado à segurança das pessoas que estão envolvidas naquela atividade. Então, o planejamento ele leva em consideração também, né, os riscos, né, com uma análise preliminar de risco. Então, a parte da execução das manutenções que são programadas, né, um bom planejamento já é 50% da execução. Porque os materiais estarão nos locais certos, as ferramentas estarão disponíveis, o equipamento, né, que a gente falou lá na programação, ele já vai estar disponível, né, já foi acordado entre o PCM lá e o PCP, o PCM e a operação, algo do gênero. E aí é só executar. Quais são os problemas, né, que acontecem na hora da execução? O manutentor, né, não seguir o que está descrito, né, na ordem de serviço dele, né, que foi planejado, né? Ou não ter sido envolvido naquilo em algum momento, né? Ou não querer dar feedback, né? Dizer, oh, esse planejamento está falho, esse planejamento está, né, faltou isso, faltou aquilo. Então, isso são coisas que a gente pode ter falha na hora da execução. A execução é a consolidação do planejamento, como eu mesmo já venho falando há bastante tempo. Só que o passo a passo dessa atividade, né, ele está descrito na hora do serviço, mas não necessariamente, né, esse passo a passo ele vai ser um procedimento daquela manutenção. Então, o executante ele tem que ter conhecimento, né, dos procedimentos para a execução daquele trabalho. Pensando por esse lado, ele tem que ter um conhecimento mais, né, vasto de como funciona a questão do planejamento. E que tipo de ordem ele está executando, né? Ele está executando uma ordem programada, que é uma corretiva programada, ele está executando uma planejada, né, condicional, que foi, né, que está sendo realizada baseado na condição, ele está executando uma ordem de serviço que é num plano preventivo, porque cada tipo de ordem que ele estiver executando, né, necessariamente precisa de um feedback diferente. Exemplos, se ele estiver executando uma corretiva programada, pode ser que a partir do momento que se identificou aquele problema, o problema tenha evoluído até a execução. Porque como a gente tem um processo dentro do PCM entre solicitação, né, entre solicitação e execução, existe um gap de tempo. Então, o problema identificado na solicitação pode ter sido um. Quando ele chegou para executar, esse problema pode estar maior, né? Então, isso o pessoal tem que tomar cuidado.
Uma preventiva condicional, quando a preditiva foi, ela identificou que tinha uma vibração muito alta, ou se aquele rolamento estava aquecendo, e solicitou que se fizesse uma preventiva condicional, de abrir e substituir o rolamento, né? Quando ele abrir para substituir aquele rolamento, ele vai ter que verificar se o que a preditiva pegou, né, como sendo uma falha potencial, realmente, de fato, era verdade. Então, só ali na hora que ele vai confirmar mesmo se a preditiva, né, estava, né, correta naquela predição que eles fizeram. Então, vejam a diferença. Na execução de um plano de manutenção, esse manutentor ele tem que ter o conhecimento do plano que ele está executando e também para saber, né, se a frequência, né, conseguir dar um feedback correto, se a frequência daquele plano está adequada ou não. Não pode ter aquela participação passiva, né, de só lá executar, porque o que acontece? Como alguns planos a frequência é definida no feeling, né, pode, né, na experiência, né, não tem uma coisa tão científica, né, para determinação, pode ter sido determinado errado. Então, exemplo, o cara vai lá para fazer um ajuste, né, acho que eu já usei esse exemplo aqui de freio, né, e é semanalmente, ele vai na semana, ajusta, na segunda ele vai, não precisa ajustar, na terceira ele vai, não precisa ajustar, né, na quarta semana ele vai e aí precisa ajustar. Então, o que isso significa? Significa que as duas manutenções que ele fez que não precisava fazer nada, ele tem que olhar para aquele equipamento, né, e entender o porquê que isso aconteceu. Para ele conseguir dar um feedback para o planejamento, no sentido do seguinte: olha, está muito frequente. A gente pode esparçar mais a frequência dessas manutenções. A gente pode ter menos frequência. Em vez de ser 4 vezes no mês, pode ser uma vez no mês, 2 vezes no mês, entendeu? Então, ele tem que ter esse conhecimento para dar o feedback. Então, isso entra, né, muito na questão do pessoal da execução ter o conhecimento, né, dos tipos de manutenção, porque os tipos de manutenção que determinam o feedback. Então, recapitulando, o pessoal da execução, né, tem que se atentar ao planejamento, fornecer feedback, né, do planejamento em relação se o planejamento em si está correto ou não, fornecer feedback se a programação estava correta ou não, fornecer feedback se o material estava correto ou não, ter conhecimento nos procedimentos da execução daquele trabalho em relação à segurança, que é extremamente importante, e fornecer feedback adequado para o tipo de manutenção que ele está executando, né? Seja ela uma preventiva condicional, uma preventiva sistemática, né? De um plano de manutenção ou uma corretiva programada. Espero que todos vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, no Instagram. Se inscrevam no nosso canal, né? Se gostaram do vídeo, dê um joinha, isso ajuda bastante. E até a próxima com mais vídeos.